Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 6, Mateus 6, versículos, Mateus 6, versos 24. Mateus 6, 24 diz assim: quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aonde estiver uma família, perto ou longe, que a palavra do Senhor alcance essas famílias em o nome de Jesus. Ninguém, diga ninguém, vai lá, irmão, ninguém, então vamos lá, ninguém, vamos colocar ali, ó, ninguém. O que é ninguém? Ninguém, pessoa excluída do convívio social, quem não tem importância ou influência nenhuma, nenhum ser humano. Ninguém. Desclassificado, desimportante, esse ninguém é de nada, né? Isso aí uma pesquisa não foi boa, não. Essa pesquisa é ninguém, ou seja, não pode haver nenhuma pessoa para servir a dois senhores. Vamos continuar a leitura. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias diz mamon. Em algumas Bíblias diz mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vê se tem alguma versão aí, outra versão NTLH, põe ali. Aí, 13 é o começo. Dezesseis, 13. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Veja outra versão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem mais? Aí, mamon aí, ó. Mamon é qual? É católica? Tá bem, mas eles não aprendem, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Senhor Jesus, eu agora me ponho na posição de um semeador de sementes, e a semente que eu vou semear agora é a semente mais poderosa dessa terra, que é a tua palavra, que Paulo falou que é o poder de Deus. Meu Deus,
com esta função neste momento de semeador, espero que do outro lado, onde ser jogada a semente, esta semente encontre a terra boa, que é somente o coração dos eleitos de Deus, das ovelhas, aquelas que estão no aprisco, aqui dentro, e aquelas milhares e milhares de milhões que estão fora do aprisco, mas são as tuas ovelhas desgarradas. E o coração delas, com certeza, é coração terra boa, que quando cai a semente boa, na terra boa, o fruto é 30, 60 e a 100 por um. Que haja este milagre nesta hora, em o nome de Jesus. E a igreja gloriosa de Deus, digam todos amém, amém, e amém, e amém, e amém. É para Deus, tá? Não é para mim não. Aí a pessoa pensando que é para mim, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Parte 1. Servir, ajudar, satisfazer, auxiliar. Servir, irmão. Prestar serviço, cumprir determinados deveres, funções, ter utilidade. Sinônimo de servir: ajudar, auxiliar, assistir, acudir, amparar, proteger, cuidar. Então Jesus falou: ninguém pode servir a dois, ninguém pode ajudar a dois senhores, ninguém pode satisfazer a dois senhores, ninguém pode auxiliar a dois senhores, ninguém pode assistir a dois senhores, ninguém pode proteger a dois senhores. Senhor, o que é Senhor? Senhor quer dizer dono absoluto, possuidor. Olha lá, aquele que tem autoridade sobre certas pessoas ou propriedades. Sinônimos: Senhor, rei, ninguém pode servir a dois reis ou a dois reinos ao mesmo tempo. Soberano Deus, soberano, a palavra Senhor, Deus, Criador, Altíssimo, Onipotente e Ser Supremo. Então vamos lá no versículo de novo. Em Mateus, na Almeida, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. É um mandamento de Deus isto. Lá em Mateus 22, 37, Mateus 22, 37, na Almeida, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, isto é uma forma de servir. Em Êxodo, que é o mandamento que Jesus citou agora, Êxodo 20, versos 3, olha o que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então, não terás outros deuses diante de mim. O princípio da exclusividade foi estabelecido nos mandamentos. A decisão da fidelidade, por exemplo, lealdade. Quando fala servir a dois, você vai ser desleal a alguém. E o que é ter lealdade? Lealdade quer dizer ser fiel, ter sinceridade, honrar, ter honestidade. Então, quando ele diz
ninguém pode servir ninguém em ninguém. Servir, ou seja, prestar serviço a duas pessoas ao mesmo tempo, diz que você vai fazer com que um fique feliz e o outro vai ficar aborrecido. Então nós temos que decidir na nossa vida. A nossa vida é feita de decisão. Lá no Antigo Testamento, uma passagem que me chamou a atenção, que está aqui no meu esboço, está lá em Josué, capítulo 24, Josué 24, versos 14, vamos ler aqui alguma coisinha aqui, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Quando você devota a tua vida a dois donos, a dois senhores, você não consegue ter integridade, nem com um, nem com o outro. Olha o que ele está dizendo: servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Tem gente que segue as instruções de papai e de mamãe, serve aos mesmos deuses que serviam os nossos avós. Se a gente fosse dar continuidade como servo que eram os nossos avós, não estaríamos ninguém aqui hoje, porque a maioria deles foram todos idólatras. Então, olha o que ele vai dizer, versos 15: porém, se vos parece servir ao Senhor, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, é o rio, tinha um rio, chamado Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a decisão é minha. Eu não posso decidir por você de ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu não posso falar: não, irmão, não sirva a tua carne, irmão, não sirva ao passado, não sirva, os teus desejos, não sirva a idolatria. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso lhe fazer é lhe mostrar o que está escrito. E o que está escrito, decisão de Josué: o que vos parece servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais. Quem você está escolhendo a servir? É pergunta para você. Você responda essa mesma pergunta. A quem você está servindo? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Ele falou Deus. Só que as palavras têm que condizer com a vida. Porque eu posso dizer Senhor, Senhor, e eu tratá-lo como ninguém. Então não adianta uma demonstração de fala, porque na hora que Ele quer ver isto de nós, quem é o nosso Senhor de verdade? Quem é aquele que nos governa? Quem é aquele que é o nosso dono absoluto? Quem é aquele que é o nosso possuidor? Para Josué, ele falou: vocês decidem, porque a minha vida eu já decidi. Eu não dependo de vocês, frase de Josué, eu não dependo de vocês para ter a minha decisão. Mulher, você não depende do seu marido. Marido, você não depende da tua mulher. Filho, você não depende dos seus pais para decidir servir a Deus. Porque Jesus falou: vocês não podem, ninguém pode servir.
Ninguém pode se curvar de um. O que faz o catolicismo? O que faz o espiritismo? Vários deuses, eles são politeístas, eles não são eles são polos, tem vários. Então, tudo contrário ao que está escrito. Eu não posso me curvar diante de Deus e me curvar diante da avareza, me curvar diante da idolatria. Era essa a briga de Josué. Olha o que ele disse: eu e a minha casa. Quem é a tua casa? Se você mora com a tua esposa, teu marido e teus filhos, tua casa é tua esposa, teu marido e teus filhos. Se você mora na tua casa, você e tua mulher, é você e tua mulher. Você não tem nada a ver com quem mora fora da sua casa. Você não tem nada. Minhas filhas estão fora da minha casa, meus filhos estão fora da minha casa, minha mãe está fora da minha casa. Eu não tenho nada a ver. Eu falo como Josué falou: eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Diga assim: eu e a minha casa. Você sabe quem foi salvo em Sodoma e Gomorra? Só a casa de Ló. Nem os namorados ou os maridos das filhas de Ló foram salvos, porque não faziam parte da casa de Ló. Então, quando você pega, olha o que ele diz no versículo 16: então respondeu o povo e disse: longe de nós adorarmos, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Eles tentando se defender. As palavras deles não condiziam com a vida deles. Se as palavras deles condissessem com a vida que eles viviam de verdade, Josué não teria colocado eles contra paredes. Vai ele, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor, versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito. Tem gente que já esquece rápido da bondade de Deus. Tem gente que conta testemunho que Deus fez isso, fez aquilo outro, daqui a pouco já esqueceu. Olha que eles estão lembrando do que Deus fez. Então, Deus está vivo, irmão. Então você não pode abandonar um Deus que é vivo pelo um senhor morto, pela uma estátua, pela uma imagem, pelo um demônio, pela uma entidade. Você não pode fazer isso. O problema de Josué estava na dupla decisão do povo. Nós não podemos ter dupla decisão na nossa mente, como teve Elias. Olha o que Elias falou em 1 de Reis 18, 21. Põe ali, irmão, para mim. 1 de Reis 18, 21. Olha o que ele disse: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, segui-o, serve a Ele. Se Baal, segui-o. Então não podemos estar numa congregação dizendo que somos cristãos e ficarmos servindo a carne, deixar a nossa carne fazer e falar o que ela acha. Tem gente que não tem domínio próprio, irmão. Me dá raiva. Você não pode dominar ninguém, mas você pode se dominar. Você não pode proibir do cara xingar palavrão, mas você pode não xingar. Você não pode proibir do outro adulterar, mas você pode se proibir de adulterar. Então, quando você faz isso, quando você xinga, quando você serve a carne, você está tendo um senhor.
É esse que é o teu Senhor. A gente vem para o culto, canta, pula, fala em línguas, que sei lá que línguas são essas, mas na hora de mostrar, fica cocheando para trás, irmão. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu vou servir a quem? A carnaval chegou, eu vou servir a carne, depois eu volto. O irmão ficava ali, ó. Vim aqui para o culto, o irmão, um colega de pescaria, não abria os olhos, ficava em pé, de olhos fechados, sentava de olhos fechados, mas nunca tomou a decisão de servir a Deus, porque a gente acha que a gente vai viver 1000 anos e vai ter um tempinho para dizer: Jesus é o Senhor. Não deu tempo para ele. Deu-lhe uma dor no peito, correu para o hospital, operou o coração, fez 7 pontes de safenas, costurou, deu problema de novo, operou de novo, costurou, deu problema no fígado, costurou e não aguentou. A gente tem que tomar a maior decisão das nossas vidas é servir. E servir não é dizer o Senhor é meu Senhor. Servir é obedecer a Deus, irmão. Então, você viu aqui 2 exemplos. 1 de Samuel, estou mostrando no Antigo Testamento, tá? 1 de Samuel 7,3. 1 de Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os asterotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Deus sempre tem me livrado da mão dos filisteus. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Ele, irmão. Uma igreja que não cobra dízimo, uma igreja que não faz campanha, uma igreja que não faz breganha, uma igreja que não faz sorteio, uma igreja que não tem vendilhança de nada, uma igreja que não fica criando modo de arrecadar dinheiro e não falta nada, é Deus livrando da mão dos filisteus, irmão. Então, igreja do Senhor, voltemos lá para Mateus. Te mostrei aqui, o Antigo Testamento fala sobre isso, né? Então vamos lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir. Servir quer dizer satisfazer. Eu trabalhei, quando eu era bem novinho, eu trabalhei de ajudante, não existe nem mais essa profissão, ajudante de ladrilheiro. Alguém já ouviu falar? Ajudante de ladrilheiro. Esse profissional, ele tinha 2 funcionários. Eu, que era o mais jeitoso para fazer a parte do acabamento, as coisinhas mais simples, e o outro que quebrava as paredes. Então, ele tinha 2 servos que serviam ele. Então, eu aprendi a servir. Eu fui membro de uma igreja durante 22 anos servindo. Sou casado há mais de 40 anos com a mesma mulher. Estou servindo. Então, essa fidelidade do servir, ela faz parte do nosso caráter. Quem não tem caráter, não tem caráter. Quem não tem caráter pode falar um monte de palavras, e eles têm palavras muito bonitas, convincentes. Tem palavras convincentes.
Então, quando você fala não pode servir, Lucas 16, 13, põe lá também, irmão, para mim, 16, 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, há o dilema da lealdade. O ser humano vive nesse dilema: a quem eu vou ser fiel? A Deus ou a mamon? Ou a riqueza? Ou a minha carne? Porque tem muitas coisas que competem com Deus. Cara, e vou lhe dizer, o Deus de algumas pessoas que eu conheço é muito fraco. Sabe por quê? Perde para todos, perde até para futebol. Até para jogador de futebol. A pessoa fica 5, 6 horas atrás de um homem. Se você não serve a Deus, você vai servir alguma coisa. Porque a tendência do ser humano, a Isabel libertou os escravos. Ela que pensa. Sabe o que aconteceu com os escravos? Aumentou em maior número. Porque os escravos não é mais aquele que andava com corrente arrastando nas pernas. Aqui, ó, a escravidão está aqui. Se a tua mente for livre, Jesus falou, se o Filho te libertar. Então, se uma pessoa ainda está presa, não consegue decidir qual dos dois senhores, quer dizer que essa pessoa só ouviu falar de Cristo, Cristo ainda não penetrou na sua mente. Porque quando ele penetra na nossa mente, irmão, nossa conduta, é um esforço. Não é fácil você deixar de servir a carne. Todos os dias minha carne faz isso. É muito gostoso. Fala para você, fala para mim. Alguns obedecem, outros não obedecem. Então, quando fala-se de lealdade, diga assim, lealdade. Lealdade. Ou você vai ser leal a Deus, ou vai ser leal a outra coisa. A impossibilidade da dupla servidão. É impossível você servir. Eu sou um empregado desse homem. Eu não posso servir a esse homem e servir aquele. Ele vai fazer, pega a massa para mim. O outro fala assim, pega o cimento para mim. O que eu vou fazer? Tem condição? Só a gente que acha que dá para dar um jeitinho de servir a Deus e servir ao diabo. Servir a riqueza, servir a carne, servir os desejos. É uma impossibilidade, assim, é impossível ter servidão dupla, servir ao mesmo tempo. Conceito de escravo. Na antiguidade, um escravo pertencia totalmente a um senhor. Você lembra de José? Que foi vendido como? Ele pertencia a Potifar. Potifar falava, vai para lá. O que ele fazia? Vai para cá. Vem para lá, vai para lá. Então, se Deus é o nosso Senhor, que custa nós todos obedecermos a Ele? E se você não quiser obedecer, estou falando com vocês, com quem está em casa, não é problema meu, eu vou servir o Senhor. Se eu estiver diante de uma igreja que ouve e não faz, eu não tenho problema, eu vou continuar servindo ao Senhor. Por que o Senhor vai continuar? Porque eu vejo o resultado da fidelidade de Deus para quem o serve. Irmão, não é normal. Você vê uma pessoa, eu vou pescar, só tem gente, a maioria é obeso. Teve um que caiu uma vez, ia cair em cima da minha perna, o cara devia ter uns quase 200 quilos, ia esmagar a minha perna. Então, as pessoas não se cuidam, as pessoas não têm prazer em viver, as pessoas não têm prazer, sabe, em estar bem.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, por que as pessoas viviam tanto tempo no passado, 900 anos, e hoje, máximo 70 anos, se arrastando com coqueluche, com bronquite, com hepatite, com mesquitite, com tudo. E lá atrás eles viviam 900 anos. Por quê? O que aconteceu? É o pecado que aumentou? Não, o pecado é o mesmo. O que aconteceu? Você sabe o que nos mata? A comida. A comida que nós comemos é que encurtou a nossa vida. O homem primitivo, ele comia aqui e andava não sei quanto para pegar água para beber. Sabe como é que a gente come? Um balde de Coca-Cola e um prato desse tamanho de comida. Quando acaba um, acaba o outro. A barriga está desse tamanho. Aí o homem primitivo vivia 800, 700 anos. E nós vivemos 70. Quando chega a 70 já está lascado. É o pecado? Não. É o pecado sim, é o pecado da gula, da glutonaria, que é uma obra da carne que se torna também servo Senhor nosso. Então tem muita gente, ele estava conversando comigo, falando sobre isso, eu falei, não é o pecado, não aumentou nem diminuiu, o pecado é pecado. Você sabia que existia leis no passado para os judeus se alimentarem? Quem sabia disso? Foi estabelecido nas ordenanças, fora dos 10 mandamentos, leis de comer. Os judeus não comiam qualquer comida. Os judeus não bebiam qualquer bebida. Os judeus tinham uma disciplina, eles eram orientados pela palavra e eles seguiam a orientação da palavra. E quem era o dono da palavra? Deus. Então eles serviam a Deus. E o presente que Deus dava para eles? Vida prolongada. A gente trabalha, tem gente que não cultua mais por causa do trabalho. Eu estou trabalhando, aí vai chegar a 70, aí chega, igual o velhinho que estava ali, chegou a tal idade e falou, agora eu vou me jubilar. Vai fazer o quê? Jubilar, o que é isso? Morrer? Não, agora eu vou dar um tempo. De quem? Do Criador? Como o peixe não pode viver fora da água, o homem não pode viver longe de Deus. Como o peixe se alimenta nas águas, respira nas águas, nós respiramos em Deus. Sem Deus, nada podeis fazer. Então, na antiguidade, o escravo pertencia totalmente a um senhor. Ter dois donos geraria ordens conflitantes. Um manda ir para lá, o outro manda ir para cá. É assim que nós temos, assim que a maioria do povo de Deus vive, com vários senhores. Então é um conflito interno. Jesus afirma que a tentativa de servir a ambos leva inevitavelmente ao ódio de um e o amor de outro, e não há meio termo na devoção espiritual. Então, o Deus, Josué falou, vocês decidem, porque eu já decidi. Você já decidiu? Ah, mas meu marido, deixa aí. Estarão dois na cama, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão 100 pessoas numa congregação, 50 vai, 50 fica, ou 100 vai, ou todos vão, não sei, pastor, como é que eu sei que eu vou? Eu sei que eu vou, agora você, eu não sei, você que sabe. Então, ponto 2, o que é o significado de dinheiro e de mamon? Que aqui esse tema aqui, essa palavra em Mateus 6, 24 é especificamente sobre dinheiro que ele está falando. Então, mamon, mais que moeda. Servir a mamon não é apenas possuir bens, amar os bens, mas colocar no dinheiro
a segurança e a proteção que deveria colocar em Deus. Tem gente que arruma um trabalho, se aposenta, tem uma renda, não preciso de Deus, já substituiu Deus, já colocou o dinheiro, a aposentadoria, irmão, tudo passa, irmão. Teve no governo do Collor de Mello, ele colocou uma ministra, um plano imexível. Ele pegou o dinheiro de todo mundo da caderneta de poupança. Quem tinha dinheiro desapareceu. Você dormiu com 100 reais na conta, acordou com 0. Você vê como é a instabilidade da riqueza. A salvação, aquele que te garante a salvação, ele nunca vai acordar no outro dia e falar: eu não estou garantindo mais. A salvação vem dele e é ele quem garante a salvação. Aqui em 1 Timóteo, tem que usar Paulo, né? Paulo colabora com as palavras de Jesus Cristo, que são as mesmas, né? 1 Timóteo 6, do 7 a 10, olha lá. Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Então, para e pense. Um ministério, uma igreja, um líder, uma denominação, que já tem patrimônio para 100 gerações que vier, sem ninguém precisar mais trabalhar. Essas pessoas, de fato, elas acreditam que vai haver um dia do juízo, do encontro do homem com o seu Criador? Não acreditam. Porque se nós acreditássemos realmente em Deus, nós seguiríamos a palavra de Deus. Nós não colocaríamos, e se o que, irmão? Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais, entendeu? Se, não tem o se, não tem se. Deus é Deus e ponto final. Ele é o Senhor a quem nós dedicaremos a nossa vida para servi-lo até o último dia da nossa vida. Olha lá. Nada trouxemos para este mundo. Trouxemos o quê? Tu já viu uma criança, meu netinho, eu vi meu netinho nascer? Não tinha um relógio no braço, não tinha um anel no braço, não tinha um cordão no pescoço de ouro, não tinha uma fralda mais cara, não tinha. Estava pelado, meu bichinho. Então, nada trouxemos, certo que nada podemos levar dele. Se não vamos levar nada dele, dá para contentar com o que tem? Se você não se contentar com o que você, não é contentar com o que não tem. Tem gente que pega esse versículo, não tem nada e se contenta com o que não tem. Você tem que se contentar com o que tem. Entendeu? Com o que tem, não é o que, eu não tenho, não, aí tu fica igual as canequinhas, né? Pede um, pede um, pede um, pede um, pede um. Não pode, você tem que se contentar com o que tem. Vamos, irmão, passa. Tendo, porém, comida, vestuário, estejamos com isso contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque quando você se inclina para Mamon, você se afasta de Deus. Cada vez que eu me inclino para Mamon, eu estou me distanciando de Deus. Estou caminhando eu estou andando para trás. Deus, porque a pessoa pensa assim: Deus se afastou de mim. Não foi Deus que se afastou de mim. Eu busquei outros deuses, dinheiro, recursos, as coisas. Então, muitos concupiscências sensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na perdição e na ruína, porque o amor
é isto. Então, ter dinheiro não é errado. O que é errado, ter o que pelo dinheiro? Amor. É meu amor, meu dinheirinho. Passa o dinheiro. Olha que o irmão ficava aqui, a mulher dele falou, meu marido, pastor, fica a noite toda passando dinheiro, o dinheiro fica durinho. Aquela oferta que vem, aquele dinheiro durinho é dele. Até para dobrar, o dinheiro não dobrava, então passava o dinheiro. Olha lá. É o amor do dinheiro, é o amor, sabe? Quando aquilo que o nosso coração, sabe, se inclina mais, ali está. Jesus não falou, aonde está o teu tesouro, ali estará também o quê? O teu coração. Está escrito isto. Mateus 6, está lá, Mateus 6,19. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Fala isso por Valdomiro. Fala isso para o Silas Malafaia. Fala isso para o Bispo Macedo. Fala isso para o R. Soares. Fala isso lá para o Fred Friston, lá de São Paulo. Fala para isso para o Estevão Hernandes. Fala lá do Renascer em Cristo. Fala isso, fala para eles. Acho que esse versículo não existe na Bíblia deles. Não acumulei. Esses caras têm dinheiro. Meu irmão, ele não conhece Bíblia, irmão. Eles são pastores, como Jesus falou, são cegos, guiando outros cegos que todos vão cair aonde? No abismo. Infelizmente, a igreja de Jesus se apostatou da Bíblia. Os líderes estão longe aqui, ó. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Não ajuntais para vós outros tesouro, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam. Por quê? Por quê? Onde está o teu tesouro? Pastor, eu gosto muito do Senhor, da palavra, mas quando tu fala de dinheiro, meu coração parece que vai sair pela boca. Eu já imagino que o Senhor já sabe quanto que eu tenho na minha conta e eu sou pão duro pra caramba. O Senhor vou ficar num conflito. É o amor, isso é o amor pelo dinheiro, irmão. Ter dinheiro não é problema, o problema é essa paixão, sabe? Cuidado, eu tenho cuidado com as minhas coisas, sabe? Eu tenho um carro que vai fazer 11 anos, parece que comprei ontem. É idolatria? Não, é cuidado, porque ele carrega as vidas preciosas, da minha esposa, da minha família, e às vezes alguns irmãos que eu carrego, que são preciosos também para mim. Entendeu? Não é idolatria, é cuidado. Você ter cuidado com uma coisa, a pessoa fala assim, já que não é para mim ter cuidado com nada, então eu vou... Não está falando isso, que é idolatria ficar cuidando demais, não. Idolatria é você não querer carregar ninguém no seu carro, porque o pé do cara está com terra e vai sujar o teu carro. Tinha uns irmãos aqui, a mulher, eu estou falando porque a mulher dele falou, pastor, o senhor libertou meu marido. Eu falei, por quê? Um calor no Rio de Janeiro, ele não liga o ar-condicionado, pastor. Ele não está aqui não, tá? Ele não estava aqui. Aí uma vez ela foi para um casamento, que foi me carregar para um casamento, acho que foi o casamento da irmã ali, da irmã Rosemary. Aí vem ele com o carro aberto, de terno. Eu falei, irmão, não leva não, esse carro não entra não. Você liga o ar-condicionado, eu não entro aqui. Para quê, irmão? Pelo amor de Deus, se você não vai usar o ar no seu carro, compra um carro sem ar, compra um Fusca. Compra um Fusca. Então aí o irmão ligou e me levou para um lugar longe de ar-condicionado, a mulher dele toda feliz, vai estar aquele cachorrinho com pano vento.
toda feliz, um milagre, milagre. Ela não desfrutava disso, irmão. Por causa de quê? Por causa da avareza. Não é porque não tinha dinheiro para pôr gasolina, é porque o coração é avarento. Ele quer ver o bolo de dinheiro, quer andar num calor do inferno, porque para ele ver o dinheiro é melhor do que ele estar bem. Cara, meu Deus do céu, não sejamos avarentos. Diga, eu não quero ser avarento. Não quero ser avarento, irmão. Porque Paulo, deixa eu usar Paulo aqui, em Hebreus 13, 5, Hebreus 13, 5, terminamos, hein? Seja a vossa vida sem avareza. Quando eu me torno um avarento, o que está acontecendo dentro de mim? Está acontecendo que eu estou mudando de Senhor. Por que eu sou avarento? Porque eu não quero gastar. Eu não quero gastar. Então, quando você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Não é você ter e ter a necessidade dentro de casa. Tem gente que anda com prego no chinelo, tu escuta o barulho arrastando, mas não compra um chinelo, meu irmão, não compra um chinelo. Não, mas não compra um chinelo. Sabe, ainda fala assim, sabe por que eu não compro chinelo, pastor? A Havaiana era um chinelo de pobre, todo mundo vestia, agora virou chinelo de rico, é caro. Acabou de um prego, um parafuso. O irmãozinho chegou ali, arrebentou, botou um prego. Eu falei, irmão, peraí, vou pegar um chinelo aqui meu aqui. Peguei e dei o chinelo para ele. Leva o chinelo, irmão. Não pode, irmão. Avareza é pecado. E uma pessoa que é avarenta, quando uma mulher se casa com alguém assim, ou quando o marido tem uma mulher avarenta, é complicado. Às vezes tem essa avareza de a pessoa compra tudo bonito dentro de casa, bonito, mas ninguém senta no sofá. Só tem aquelas mofadinhas, são as mofadinhas que fica lá. Não pode, você é muito gordo, vai amassar. Você é muito magro, vai fazer furo. Então, isto tudo é avareza, isto tudo é a escolha que nós estamos fazendo sem perceber de dois senhores. Ou você é Jesus, ou você é Baal, é Mamon. Olha lá. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Não, pastor, eu não tenho nada a me contentar. Está errado. Se você não tem nada, lute para ter. Não vou lutar para você ter, você que tem que lutar para você ter. É você que tem que ir à luta, é você que tem que ir à tua guerra. Cada um de nós temos as nossas guerras. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, quem é que abandona quem? Somos nós que buscamos Mamon. Efésios 5:5. Efésios 5:5. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, olha o perigo, irmão, que é, o avarento é o quê? Idólatra. Ele escolheu o dinheiro para servir. Dá um dinheirinho aí para fazer o cabelo, teu cabelo já está feito, irmão. O cabelo já está feito. O homem é fácil, né? Eu pego assim, ó, molho a minha mão assim, ó, jogo na cabeça assim, passo a mão e saio. A mulher precisa de pintar, o homem tem problema de estar raiz, pretinho, branquinho, tem problema, está bacana. Não, pinta com coloral. Aquele caldinho do coloral. Chá preto, ficava assim, ele não está te dando chá preto não, irmão. Meu irmão. Jesus falou aqui em Lucas 12, terminamos. Lucas 12, Mateus, Marcos, Lucas 12. Lucas 12, 15.
Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus falando, se guarda da avareza. Não, pastor, ainda cabe em mim. Não cabe, irmão, os botões não fecha. Não fecha mais. Fecha mais. A calça cabe, abre a pinça. Aqui, né? Dá o nome? Pensa, abre, já abriu. Está esgaçada. Ela colocou uma linha de um lado, não dá mais. Doa. Tem gente que tem coisa para doar. Todos os dias eu estou doando coisas. Todos os dias sai coisa da minha casa. Doa. E tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, você vê, a pessoa acha que a vida da pessoa é demonstrada. Tem igreja que é assim: olha lá o carrão, Deus está nessa. Deus está nessa. Olha, onde é a sua igreja? Só você chegar, meu irmão, de carro em carro, o carrão chegou com o carrão. Onde é a sua igreja? Sua igreja, pô, o que tem a ver carro com igreja, irmão? O cara trabalhou, o cara comprou o carro que ele quiser comprar, pô. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Pode passar, irmão. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus celeiros? Doa. O armário não cabe mais. Um monte de coisa. Você tinha 15 anos, você já está com 60. Não cabe mais. Não cabe. Sapato já era, acabou. Teu pé cresceu, não vai encolher. A barriga, a tendência é aumentar, não é diminuir. Não vai dar. A roupa acabou. Passa à frente, doa. Olha aqui, ó. Olha quem tem dois deuses, que serve a dois, ele arrazoava com ele mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Tanto dinheiro, dá um pouquinho para cá, para nós. Que nem o pastor falou: eu doei 5 carros para a igreja que eu sou pastor. Eu quero ver ele doar para cá, para nós aqui. Doar para a igreja dele é fácil, quer ver? Doa aqui, irmão. Vocês que são bonzinhos para você, né? Doa para cá, seus falsos. Ele disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha isso, ó. Então direi à minha alma: tens em depósito o quê? Muitos bens. Para quanto? Isso aí é o Macedo, o Valdomiro, o Silas. Tem muitos bens para... Vai lá. Descansar, comer, beber, regalar. Sei lá para Miami, né? Pastor vai para Miami. O pastor estava lá vendo a dupla sertaneja, né? Você viu? O deputado, o pastor lá da igreja do Silas, estava lá em Miami vendo o sertanejo lá em Miami. Porque, irmão, você está adiantando demais, irmão. Descansa, come, bebe e regala-te. Regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Sabe para quem vai ser? Para os filhos ficarem se matando, batendo um no outro. Você vê que há um monte de casas abandonadas por aí. Sabe o que é isso? Guerra na justiça. O juiz embargou, morre todo mundo e as casas caem, eles não desfrutam. Por causa de quê? Por causa da ganância. Eu quero tudo para mim, nada para ele. Alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? O senhor quer que a gente faça voto de pobreza igual o catolicismo? Não. O senhor quer que eu adore a quem? Ao teu Deus, a Jesus Cristo. O senhor quer que eu sirva a quem? A Deus. Confie nele. Não busque socorro no teu recurso, na tua capacidade, no teu talento. Lá em Deuteronômio está escrito: nunca te esqueça que é Ele que te faz prosperar, é Ele que te faz produzir riqueza. É Ele, amado. É Ele. Não saia correndo quando o dinheirinho chegar no teu bolso, não. Fique com Ele. Termine a tua carreira, porque aqui nessa passagem o cara já tinha dinheiro, a colheita era grande. O que ele tinha que fazer? Já está bom para mim. Então o que nós colhemos agora, nós vamos doar. Vamos doar. Aqui nós não temos, irmãos, se você imaginar como que o teu pastor faz para manter isso aqui pago, não sobra, irmão. Não sobra, mas também não falta. Entende? Não sobra, mas também não falta. Porque eu sou uma pessoa, porque eu já aprendi, sofri demais com precisar de dinheiro e não ter. Você imagina se eu faço aqui conta aqui, 10, 20 mil para pagar, vou ligar aí para a casa do Cláudio lá. Vou ligar para a casa da... Não vou fazer, sabe por que eu não vou fazer? Porque o meu Deus não é Cláudio. Então, se eu fizer de acordo com as regras de Deus, Ele vai sempre prover, sabe? Ele vai prover, Ele proverá. Mas se a gente quiser extrapolar, porque quando a gente extrapola, porque estamos sendo dominados por aquilo ali, pela ganância. A gente não pode ver nada, vai na casa de uma pessoa, vê um negócio, quer comprar. Oh, que coisa, irmã, doa para mim. Não, irmã, eu comprei agora. Oh, irmã, doa para mim. Então eu vou comprar. Aí vai lá, faz uma prestação de 70 anos para pagar, já está com 70 anos de vida, não paga. Você entende, abençoado? Então você tem que se contentar, já tem, ok, segue a vida, segue navegando, irmão, segue navegando. Jesus falou: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem. Então, não tenha dois senhores, sirva a Deus, confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. Assim seja, assim diz o Senhor.